Aline, Oi, tudo bem, Leca? tudo e você? Tudo bem, tô ajustando Tá, aqui a câmera. tá conseguindo me escutar? Sim, sim, tô te ouvindo bem. Tá, eu também tô te ouvindo bem, então acho que vai dar certo. Sim, sim. Eu não coloquei o Tudo... fone para não ficar com um retorno assim, mas se a minha voz estiver ruim, aí vocês vão escrevendo aí, mas eu acho que tá dando para escutar legal, né? Eu tô te ouvindo muito bem aqui. Ah, então tá ótimo. Primeiramente, queria te agradecer por ter topado esse bate-papo com a gente aqui. Eu faço um projeto que eu converso com brasileiras que estão morando fora do Brasil por algum motivo. E aí já fiz em vários países, várias cidades. E aí agora a gente vai falar de Israel com você. E o mais bacana é que você tem essa vivência do turismo também, né? Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu Instagram, o que você faz aí. Então, pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu sou de origem do Brasil, de Porto Alegre, gaúcha. Eu vim para Israel com 17 anos, quer dizer, eu já moro aqui há mais de 10 anos em Israel. Eu Aham. moro em Jerusalém e eu trabalho com turismo. Então, meu principal trabalho, na realidade, é trabalho de turismo receptivo. O pessoal do Brasil, mas também de diferentes lugares do mundo que querem vir conhecer Israel. Então, tem um conhecimento muito grande aqui de Israel. A gente estuda, então é bem legal. E eu trabalho como guia, então o meu trabalho é viajar. Ai, que legal. E você acabou indo para aí porque, tipo, a sua família tem origem de Israel. O que que te levou a chegar aí? Então, minha família é de origem judaica. Todos os judeus, se a gente voltar a história 2.000 anos atrás, os judeus todos praticamente viviam em Israel. Os judeus, a maioria, foram expulsos de Israel e começaram a migrar. E se espalharam para o mundo todo. E se espalharam, no meu caso, para o leste europeu. E do leste europeu, Polônia, Lituânia, Romênia, Hungria, Bielorrússia, toda essa região. Muitos imigraram para o Brasil, para a região do sul do Tá. Brasil, da onde eu cresci. Então, eu nasci na comunidade judaica do Rio Grande do Sul. E é comum quando a gente termina o ensino médio, quando a gente termina a escola, de vir para Israel passar um ano fazendo um trabalho voluntário. Aham. Então, eu vim na realidade para vir passar só um ano. E ficou. E sim, eu na realidade me apaixonei por Israel durante esse um ano. Eu achei super legal. A gente pode depois falar exatamente do que. Mas eu gostei muito de Israel e por isso no final desse ano, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava pensando e organizando na minha cabeça como é que eu ia vir e migrar para Israel, né, para ficar. E principalmente como eu ia contar para minha mãe que eu queria ir para não voltar mais. Aham. Mas eu acabei então em 2007 vindo para passar um ano. E em 2009, um ano depois que eu passei um ano fora, eu em 2009 migrei e desde então eu tô aqui. Muito legal você ter falado isso, porque era uma das coisas que eu ia falar. Uma das minhas amigas também tem origem judaica, e aí ela também foi passar um ano, quando ela tinha 17 anos aí. E aí eu conversando com ela, eu percebi que isso é muito comum na comunidade judaica. E é muito bonito, na verdade, né? Porque aí a cultura não morre. Você faz com que o jovem conheça de fato as origens dele, né? Acho muito legal. Exatamente, quer dizer, a comunidade judaica. Ai, deu uma travada. Vamos ver se ela volta. Ai, será que foi só pra mim que travou? Alguém escreve aí, gente, se travou pra você. Deu uma travadinha aqui. Agora voltou. Voltou, Tá. desculpa. Então, tem uma conexão muito grande, não com a internet, mas tem uma conexão muito grande entre a comunidade judaica de Israel e a comunidade judaica do mundo. Aham. Então, todo tempo tem judeus imigrando do mundo para cá, tem judeus daqui saindo para morar em outros lugares do mundo. Então, tem uma relação muito grande, intercâmbios, voluntariados, estudos, tem muita coisa dessas que acontece todo o tempo. E por isso pra gente é comum, quer dizer, todo jovem judeu que queira vir para Israel pode vir para Israel. Muitos dos programas também são subsidiados. Quer dizer, a comunidade judaica faz uma vaquinha,
para ajudar a pagar esses passeios, intercâmbios, voluntariados. Então, é uma oportunidade que praticamente todos os jovens judeus têm. É muito bacana. E como eu te falei, essa minha amiga teve essa oportunidade, ela voltou para o Brasil, mora no Brasil, mas muitas pessoas conhecidas dela fizeram a mesma coisa que você, tipo, foram, gostaram muito e aí depois acabaram indo de vez. E como que foi quando você resolveu ir de vez? Assim, você já foi para trabalhar com turismo, ou você trabalhou com outra coisa? Você já foi direto para Jerusalém? Então, eu vim com um plano muito bem definido que eu ia vir estudar nutrição e ser nutricionista. Esse era o meu plano. Meu plano muito claro era ser nutricionista. Então, antes de eu imigrar, eu me informei em diversas universidades que têm nutrição. A melhor delas sendo a Universidade Hebraica de Jerusalém, que está entre as 100 melhores universidades do mundo. E é uma das melhores, se não a melhor de Israel, então é essa que tem que ir. Então, eu fui, fiz todos os estudos, entrei o psicométrico, que é o vestibular israelense, e eu comecei, então, a faculdade de nutrição. E no meio da faculdade de nutrição começaram telefonemas. Olha, Aline, tudo bem? A gente ouviu que tu tá morando em Israel e a gente tem um passeio. A gente tem guia, não precisa de guia, mas a gente queria um passeio de jovens também, como o passeio que tu fez. Tem jovens, a gente queria alguém que fizesse atividades com eles, que ajudasse. E daí eu disse, olha, é claro. E daí eu comecei devagarinho, enquanto eu estava na faculdade de nutrição, começar a me chamar para o mundo do turismo para fazer algumas coisas. E quando eu estava no mundo do turismo, assim, de visita, eu vi os guias todo o tempo. E eu dizia assim, uau, eles são os meus heróis, eu acho tão legal. E realmente o trabalho de guia em Israel é diferente de praticamente todos os lugares do mundo, porque o conteúdo que um guia tem que ter em Israel é muito grande. Então, se a gente chegar com um guia bom em Israel, os guias que me acompanhavam no início, que eu acompanhava eles, né? Eram muito bons. Então, sentar em um lugar assim, eles contavam a história, eu ficava assim, uau. E daí eu disse, olha, eu também vou fazer o curso de guia em paralelo à faculdade, Faculdade. mas no final eu vou ser nutricionista. E eu comecei a fazer o curso de guia, que em Israel são 2 anos na faculdade também. Não no caso na Universidade Hebraica, eu fiz em outra faculdade, mas eu estava fazendo as duas faculdades em paralelo. Eu terminei as duas e eu nunca trabalhei um dia na minha vida de nutricionista. No momento que eu terminei o monturismo, quanto mais eu fui estudando, quanto mais eu fui entrando nele, mais eu fui gostando. Porque na realidade são algumas coisas. Primeiro é que eu gosto muito desse mundo, eu gosto de falar, eu gosto de estar com pessoas, é um ambiente que eu gosto muito. E segundo, é um mundo que precisa também de guias. Aqui em Israel, o turismo brasileiro cresce ano após ano, e a gente implora para conseguir novos guias que falem português e que entendam a mentalidade e que conheçam bem. Então, eu entrei no mercado que eu gosto muito do mercado e o mercado também precisa de mim. Então, foi o casamento perfeito. E assim eu acabei me transformando em guia full time. É o meu trabalho. Agora não, né? Tempos Agora todo mundo tá em de casa, né? corona, mas o meu trabalho no dia a dia é seguir e acompanhar os grupos brasileiros que vêm. Eu acho que você tocou em dois pontos bem específicos e bem importantes da questão do guia aí em Israel. O primeiro é a língua, né? A língua para a gente é muito diferente, então tem essa barreira. Então, você falando português já facilita muito a vida do turista brasileiro, né? Quando ele vai procurar um guia. E o segundo é que tem muitos destinos no mundo que você de fato consegue, por conta própria, fazer o seu turismo. Eu acho que Israel é uma coisa muito específica e que você perde muito se você não tiver com um guia, né? Porque é muito rico em história, em cultura. Então você vai perder muita coisa pura e simplesmente por ver e não entender o que aquilo representa, né? Exatamente. Eu também, quando eu viajo pelo mundo, tem lugares que eu sim pego guia, e tem lugares que eu digo, olha, uma excursão de meio-dia ou não precisa de guia, quer dizer, depende muito também do objetivo, mas Israel é realmente um lugar que tu perde muitíssimo se tu não tem um guia contigo por vários motivos. Primeiro, para achar os lugares. Para quem já passeou por dentro da cidade velha de Jerusalém, ela é um labirinto.
Assim, para te chegar na última ceia, você tem que entrar no edifício, subir para andar de cima, entrar por uma porta, sair para a rua e entrar para outro lado. Quer dizer, tem muitos lugares que são muito difíceis de achar. Entendi. Então, primeiro. E segundo, às vezes tem gente que entra nos lugares e tu olhas, olha, um edifício bonito, uma igreja bonita, foto, 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 e vai embora. E de repente tu chega e diz, não, mas, ok, a igreja sim é muito bonita, mas se tu olhar essa pedra aqui, é aonde o corpo de Jesus foi preparado. Esse local aqui é onde Jesus ressuscitou. E as coisas ganham muito mais significado quando tu sabe a história por trás delas. Tem uma coisa que eu fico que sempre me dói quando eu vejo. Quando tu entra na igreja do Santo Sepulcro, que é a igreja mais importante de Israel, tu entra e tem uma pedra no chão, com umas lamparinas de óleo em cima. E tu vê ali todo o tempo tem dezenas de pessoas encostando na pedra e pegam cruzes, rosários, objetos, abençoam. Então tu vê uma pedra que tem muita movimentação em volta. E a igreja se chama Igreja do Santo Sepulcro. E a pedra mais ou menos parece um sepulcro. O que todo mundo faz? Quem está sem guia entra, vê essa pedra, diz, olha, a Igreja do Santo Sepulcro, esse é o sepulcro de Jesus, vão lá, tocam e vão embora. Essa não é o sepulcro de Jesus. O sepulcro de Jesus está no fundo da igreja. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ver coisas ou não sabem o que estão vendo. E por isso eu acho que realmente Israel tem que ter guia. Pelo menos em parte dos lugares, pelo menos em parte do tempo, Jerusalém é um lugar que eu 100% aconselho. Tem lugares como Tel Aviv, que dá também para fazer mais por conta própria. Tá. Mais ou menos um roteiro para quem quer conhecer Israel, quais são as principais cidades que tem? Eu sei de Tel Aviv, eu sei de Jerusalém, e eu sei que tem uma cidade que fica no sul, que é mais para praia. Eu esqueci o nome Sim. agora. Eilat. Eilat, isso. E tem aí Sim. também o Mar Morto, né? Que eu não sei qual é a cidade, mais especificamente. Literalmente no Mar Morto não tem nenhuma cidade, tem uma zona hoteleira, mas vamos por partes. Primeira Tá. coisa, tem que definir o número de dias que se tem em Israel. Eu aconselho pelo menos uns 7 dias em Israel para você conseguir ver o país todo. Quem tem mais dias, melhor. Então, o que a gente aconselha é ficar 1, 2 noites em Tel Aviv. Tel Aviv em si é uma cidade moderna, uma cidade cosmopolita, para quem gosta de boas praias, boa comida, festa, é uma cidade super animada. Então, Tel Aviv tem esse lado. Também tem a parte histórica que se chama Jaffa, ou Jope, ou Yafo. Tem diferentes nomes, mas tem uma parte histórica também lá. Mas é uma cidade, em geral, que é mais moderna, mais... galera que gosta de balada. Tá. Depois tem o norte de Israel, que a região do norte de Israel é uma região muito bíblica. Fica a cidade, por exemplo, de Nazaré. Fica a zona do Mar da Galileia. Fica a cidade de Cafarnaum. Para o pessoal que tem muito interesse bíblico, é uma região que eu sim aconselho ficar, vamos dizer, pelo menos dormir umas 2 noites e aproveitar bem a região. E a melhor cidade para se dormir é a cidade de Tibérias. Tá. Tibérias não que seja uma cidade fantástica em si, mas a localização da cidade é ótima, porque tu tá próximo de tudo. Na cidade de Tibérias, se tu quer visitar a cidade Madalena, por exemplo, onde veio Maria Madalena, é 10 minutos. Quefarnaum é 15 minutos. Montes Bem-aventuranças é 20. Nazaré é 40. Quer dizer, tu tá numa região muito bem localizada e é uma cidade também à beira do Mar da Galileia e é super bonito. Tá. Lá também, para quem quer fazer batismo no Rio Jordão, tudo isso é na região. E aí tu desce para a região de Jerusalém. Jerusalém em si, para a cidade, o mínimo do mínimo são 2 dias. Se puder fazer 3 dias, melhor. E de Jerusalém dá para fazer vários passeios bate e volta. Então, além da cidade de Jerusalém em si, tanto a parte histórica como a parte moderna, tem próximo o Mar Morto. Então, se tu quiser sair de Jerusalém de carro e ir até o Mar Morto, para a praia mais próxima são como 45, 50 minutos de carro. Quer dizer, menos de 1 hora de carro tu já está no Mar Morto. Quem quer ir até Massada, que é uma das atrações mais populares de Israel, que eu super recomendo, é um castelo de 2.000 anos, dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto, com uma história fascinante. Então, por exemplo, Massada fica 1 hora e meia. Também não é tão longe.
Dá para visitar também de Jerusalém a Autoridade Palestina. E aí dá para se ver um pouco da questão do conflito árabe-israelense e ver que é bem diferente do que se fala na TV, mas dá para se visitar a cidade de Belém, por exemplo, local onde nasceu Jesus. Belém, tanto Belém e Jericó ficam na Autoridade Palestina, e são lugares super populares de se passear também. E isso dá para fazer. Belém, literalmente, está encostado em Jerusalém. De um lado da rua tu tem Belém, do outro lado da rua é Jerusalém. Então, tu pode fazer Belém. Do centro da cidade é mais ou menos meia hora de carro. Apesar de outra vez, por ter a fronteira, tem uma série de questões logísticas. Não todos os carros israelenses não podem circular do lado de lá, mas se pode organizar a excursão e fica meia hora de viagem. Jericó fica 40 minutos, quer dizer, de Jerusalém também dá para fazer os passeios próximos. Agora, esses são os lugares mais importantes. Quem tem um pouco mais de tempo em Israel, quem tem 10 dias, talvez um pouquinho mais, pode seguir descendo depois do Mar Morto e chegar ao extremo sul de Israel, a cidade que tu falou de Eilat. Ela fica no Mar Vermelho e é um lugar maravilhoso. Primeiro, é clima de praia, são praias muito bonitas e é uma zona quente. Então, mesmo no outono, na primavera, quando tá frio, por exemplo, para ir para praia em Tel Aviv, dá para ir na praia, mesmo às vezes no inverno em Eilat, porque é uma cidade bem mais quente que o resto. E tem lá a zona de corais, dá para nadar com golfinhos, tem um monte de atividades marinhas, esportes marinhos. E Eilat é uma tríplice fronteira. Tu tem ali Israel, a Jordânia e o Egito. Então, dali dá para fazer também passeios de um lado para o outro. Então, por exemplo, quem quer fazer mais de um país de uma vez só, por exemplo, pode ir até Eilat, aproveitar um dia na praia e no dia seguinte pegar uma excursão de um dia, fazer Petra no lado jordaniano, que também é um lugar maravilhoso. Petra foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo de hoje em dia. Quer dizer, a gente renovou as maravilhas do mundo antigo. Então, por exemplo, dá para fazer de Eilat até Petra, bate e volta. Então, mas para atravessar essa fronteira, é tranquilo? Tem muita burocracia? Como que funciona? Então, eu sei que muitos brasileiros têm medo das fronteiras israelenses porque ouviram histórias e muitos blogs e isso e aquilo. Eu, nesses anos todos trabalhando com turismo, eu nunca tive um brasileiro que não foi permitido entrar em Israel. Nunca. O que acontece é a fronteira às vezes pode ser demorada, isso sim. Às vezes tem fila, porque a fronteira tanto com o Egito como com a Jordânia são fronteiras terrestres. Às vezes pode ter fila. Literalmente chegou 2, 3 ônibus de pessoas e às vezes pode ter fila. Ou às vezes a polícia de Israel ou a polícia jordaniana ou egípcia vai achar alguma coisa suspeita na pessoa e vai mandar a pessoa para a famosa salinha. E a pessoa fica sentada na salinha, eles vão entrar nos computadores, vão verificar tudo, vão ver que a pessoa não está na lista de procurados de nenhum lugar. Se precisa, podem fazer a raio-x da mala e no final devolve o passaporte e dizem, ok, tá liberado, tchau. Então, a fronteira não tem nada que ter medo. Ao contrário, às vezes as pessoas chegam com tanto medo, chegam tremendo na fronteira e as pessoas vão parar na salinha porque elas parecem suspeitas de estarem tremendo. Estão nervosas, né? De nervosas. Não tem problema nenhum, todo mundo sempre passa. Às vezes tem que contar que pode ser 10 minutos, às vezes pode ser 1 hora, às vezes tu pode parar na salinha e ficar 2 horas na salinha também, mas todo mundo passa. Só quem realmente tá fazendo alguma coisa ilegal não passa, mas como falei, nesses anos todos eu nunca tive ninguém que foi impedido a entrada de Israel, obviamente também nem a saída. Tá, e a outra coisa que eu queria que você explicasse, que é nessa questão da fronteira, mas se você já pode contratar um tour em Israel para fazer Petra? Ou você atravessa e lá do outro lado contrata? Sim, eu aconselho tudo que fala em relação a Egito, Jordânia e Israel a se programar com antecedência. Para não ter aquela coisa de último minuto, o passeio está lotado, não dá para ir, não deu certo, não sabia o horário. Por isso, se planejem com antecedência e vejam tudo com calma. Por isso, muitos dos passeios, por exemplo, eu trabalho com uma agência que trabalha com a Jordânia. Eles passam para buscar no hotel em Eilat, passam no hotel, levam até a fronteira, tu cruza a fronteira, do outro lado da fronteira tem uma pessoa te esperando,
te põe no carro, te leva até Petra, te faça do passeio, tem passeio guiado, e dá para escolher português, espanhol, inglês, o idioma que você escolher, te trazem de volta e te levam até o teu hotel. Também, porque muita gente quando vem para Israel, as pessoas não vêm com 2 meses para passear. E às vezes por alguma bobagem de perder um dia com alguma bobagem, tu perde um dia inteiro de passeio. Quer dizer, eu tenho só hoje para fazer Petra. E às vezes tu não conseguiu comprar um pacote de última hora e aí tu perde esse dia. Por isso é importante alguém te levar de porta a porta, de te ajudar com tudo isso. Muita gente não está acostumada a fazer essas coisas e por isso, principalmente quando é um passeio com uma logística um pouco mais complicada, quando tem que cruzar a fronteira e coisa assim, eu aconselho realmente organizar antes e pegar um pacote que te leve de um lado para o outro, até porque as leis da Jordânia são bem rígidas em relação ao turismo. A Jordânia não gosta de turistas cruzando sem guia. Então, normalmente são pelo menos 5 pessoas juntas, eles obrigam a ter um guia junto. E se tu não contratou um guia, às vezes para economizar alguma coisa assim, tu cruza do lado do jordaniano, eles veem que não tem guia e eles te obrigam a pagar na hora. Então, a Jordânia é um país que eu aconselho realmente também se organizar antes. Israel não tem essas regras, quer dizer, quem quer passear sozinho pode passear sozinho. Israel é um país super liberal, mas, como a gente tinha falado no início, eu acho sim legal de pegar um guia pelo menos parte do tempo para poder aproveitar ao máximo. Tá, e nesses deslocamentos que você falou, sai de Tel Aviv, vai para o norte do país, depois vai para Jerusalém. É tranquilo alugar carro? O meio de transporte público é eficiente? Qual é a melhor forma de fazer esses deslocamentos? Então, se é intermunicipal, eu aconselho pegar e alugar um carro. Tá. Israel, a gente dirige do mesmo lado da rua aqui no Brasil. Se pode dirigir em Israel com carteira de motorista brasileira, não precisa nem ter internacional. Tá. Então, eu aconselho sim alugar carro, porque é a maneira mais econômica de se viajar. O transporte público dentro das cidades, por exemplo, dentro de Jerusalém, dentro de Tel Aviv, ele é legal, Tá. mas por exemplo, para o Mar Morto, para Galileia, é um pouco complicado. Então, eu realmente aconselho para quem quer fazer muita coisa, viajar bastante, entre cidades, sim, alugar carro é uma boa opção. E se são um grupo maior, às vezes um grupo de 10 pessoas, alguma coisa assim, ou maior, aí dá para ver também a opção de pegar uma van com motorista. Porque um grupinho Tá. maior dá para dividir os custos Aí melhor. diminui os custos, né? É. Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui. Eu vi que tem algumas perguntas, só para a gente não se perder. Deixa eu ver aqui. Perguntaram se o custo dos passeios, eu acho que é quando a gente estava falando do passeio para Petra, o custo desses passeios são acessíveis ou possuem um custo a mais? Se possuem um custo maior? Olha, quem quiser depois pode mandar também por inbox ou pode mandar comentário e a gente conversa, eu passo preços. Tem uma série de opções de passeios com diferentes preços. Normalmente, pegar um passeio em grupo não sai mais caro do que fazer por conta própria, porque outra vez as regras da Jordânia são extremamente rígidas e a Jordânia não é um país barato para se passear. A entrada de Petra, só a entrada para entrar em Petra, se eu não me engano, são $70 por pessoa, só para entrar dentro de Petra. E o custo de fronteira são $125 por pessoa. Então, para te poder entrar na Jordânia, tu paga $125 por pessoa. Então, comprar um pacote que inclui essas coisas, normalmente não sai mais caro ou muito mais caro do que pegar avulso. E tem a questão que você falou, que é a questão da segurança, não no sentido de você ser assaltado, nada disso. Mas é a segurança de saber que você vai fazer um passeio tranquilamente, né? Já que na Jordânia você falou que eles têm essa questão de exigir um guia pelas leis e pelas regras lá serem mais rígidas. Assim você já está passeando, você está viajando, se sentir seguro é importante, né? Exatamente. Também pelo fato de tu não poder cruzar a fronteira com carro alugado. Por exemplo, quem aluga carro em Israel não pode cruzar a fronteira. Tu cruza do lado jordano, pergunta como é que tu vai pegar o transporte e também a fronteira não é 24 horas por dia, a fronteira fecha às 8 da noite. Então, uma das coisas que os passeios fazem também é garantir que tu volte no horário combinado para não perder o horário da fronteira.
E É, às não, vezes o são pessoal muito. decide pegar ônibus de linha, alguma coisa assim, acaba se perdendo, daí tu não consegue voltar para Israel. Quer dizer, Jordânia é realmente um lugar que eu aconselho pegar e fazer passeios em grupo. Também tem passeios privados. Eu só digo passeio em grupo porque tem todas as vantagens de um passeio organizado e sai mais barato que um passeio privado, porque tu divide o custo entre mais pessoas. E se você estiver viajando com amigos e tal, o grupo vai ser os seus amigos, né? Sim, também é bom porque quando tu às vezes tu viaja sozinho, tu viaja em casal, pegar mais gente no ônibus, fazer amizade e pedir para eles também baterem foto. Às vezes eu acompanho casais e deles toda viagem tem foto ou de um ou de outro, ou de um ou de outro. Desde o dia que eles estão comigo tem fotos do casal juntos. Você tem dupla função, você é guia e você é fotógrafa. Eu guiei, graças a Deus, essa vida muitas blogueiras. E as blogueiras me ensinaram um pouquinho dos truques de como bater foto. Então, eu melhorei bastante minha qualidade de fotografia nesses anos guiando. É parte do trabalho, é uma parte importante da viagem também. Eu Sim, é o acho que que fica bater de foto, não recordação, né? descontroladamente, mas É, bater um pouquinho de. pode Fale. falar, pode falar. Eu acho que bater um pouco de foto é parte da viagem. Eu acho que também comprar um souvenir, uma lembrancinha é parte da viagem. Quer dizer, tudo isso é parte de aproveitar também, de conhecer um país e de trazer memórias também físicas de volta para o seu país. E a viagem, na verdade, eu falo que ela tem três estágios, né? É antes de você viajar, a viagem em si, e depois as recordações e o que você vai lembrar, e o que você vai contar, as histórias que você vai trazer. E aí faz parte ter foto, ter souvenir, ter história para contar. Tudo isso faz parte da viagem, né? Sim, faz realmente parte da viagem e é importante também. É importante a gente levar um pedacinho do país com a gente também no coração, mas também a foto para mostrar para a família é bem legal. Perguntaram aqui se você é judia. Você falou que sim, né? E aí colocaram, desculpa a pergunta, mas os judeus acreditam em Jesus? Então, se eu posso falar do judaísmo como religião, a resposta é não. Tá. Se eu posso fazer uma explicaçãozinha um pouco mais clara. Há 2000 anos atrás, aqui em Israel, a maior parte das pessoas que viviam eram judeus. E como as promessas do Antigo Testamento, se falava da vinda do Messias. O Messias, o Salvador que há de vir. E aí Jesus chega e se apresenta como Salvador e como Messias. Um grupo de judeus, que é o pessoal que a gente conhece, Paulo, Pedro, Maria, Maria Madalena, os apóstolos, seguidores de Jesus, são judeus que vão crer em Jesus e eles vão sair e vão fundar o que a gente conhece hoje em dia como cristianismo. A maior parte dos judeus não vão crer em Jesus como Messias e vão continuar esperando o Messias até os dias de hoje. Então, para os judeus, Jesus não é o Messias, Jesus não é parte da religião, a gente continua esperando pacientemente por 3000 anos, mais ou menos. Sim. A outra pergunta que fizeram é quais são os passeios que você indica. Aí eu acho que vai depender da cidade, né? Sim, então, os pontos principais que a gente tinha falado antes é realmente Tel Aviv, a Galileia, Jerusalém, e desde Jerusalém dá para fazer Belém, Jericó, na Autoridade Palestina, também Mar Morto, e para quem tem um pouco mais de tempo, para ir até Eilat, para visitar o deserto do Negev, talvez dar um pulo em Petra, quer dizer, esses são os principais lugares, mas tem também, Israel tem muitíssima coisa para se fazer. Quando a gente fala de Israel, muitas vezes a gente fala dos pontos principais, os highlights, os lugares famosos. Mas tem muitíssima coisa em Israel que o pessoal conhece pouco. E é uma questão, às vezes, de gosto. Porque muita do pessoal que vem para Israel é o pessoal cristão, o pessoal que tem uma ligação com a Bíblia e quer visitar lugares bíblicos. Mas eu tenho também excursões do pessoal que vai visitar. Tem rota de vinhos em Israel, por Olha, exemplo. Então, na Galileia, nas colinas do Golã, eu tenho grupos que às vezes a gente passa um dia, a gente vai fazer uma degustação de vinhos, vai numa fábrica de azeite de oliva e faz degustação de azeite de oliva. Tem muitas frutas e verduras locais. Então, também tem o outro lado de Israel. Tem gente também que gosta de vir para Israel para conhecer a Startup Nation. Israel é o segundo maior polo tecnológico do mundo. Só perde para eu o ia Vale do falar sobre Silício nos Estados isso. Unidos.
Uhum. Então, muita gente que é da área da tecnologia, ou que quer entrar na área da tecnologia, vem para Israel, fica mais tempo na zona de Tel Aviv e dedica a visitar as startups, a centros tecnológicos e a entender o ecossistema da inovação israelense. Então, quer dizer, tem muitas outras coisas que eu posso citar também, mas, quer dizer, tem muitas coisas para visitar, depende do que cada um quer. Uhum. Eu acho Aqui tem a que. pergunta que a Fátima mandou. Ah, Segurança em Israel para o turista, devido ao conflito com a Palestina. Essa é uma pergunta que eu te agradeço, Fátima, por ter mandado. Israel é um país extremamente seguro. Extremamente seguro. Eu sei que com o que a gente vê na TV no Brasil, a impressão é outra, mas Israel é um país super tranquilo. A gente passeia tanto para os locais como para os turistas. Dá para passear de dia, de noite, na rua, sozinha, com joia, de janela de carro aberto, com o celular no bolso de trás da calça, não tem problema nenhum. Muito do que se fala do conflito não é realidade, e o que sim é realidade é na região da faixa de Gaza. A região da faixa de Gaza é proibida a entrada, tanto para a gente como israelenses, como para turistas. Então, é a única região que realmente digo, a faixa de Gaza é perigosa, não dá para ir. Mas tirando isso, vocês vão se sentir super, super seguros em Israel. E realmente é difícil explicar isso daqui, porque são anos e anos e anos ouvindo uma coisa na TV e de repente uma pessoa que mora aqui conta outra. Mas para quem conhece alguém que já esteve em Israel, perguntem. A impressão de todos os brasileiros é sempre que Israel é um país super, super, super seguro. e qual é a impressão que os israelenses têm do Brasil? Eles têm a sensação de que aqui é seguro, não é? Qual que é a visão deles em relação ao Brasil? Você tem essa vivência, sim? Tenho. Todos os israelenses assistiram o filme Cidade de Deus. Todos. Eu lembro quando eu vim morar aqui, todo mundo me falava do filme Cidade de Deus, Cidade de Deus. Então, os israelenses, muitos deles têm uma visão um pouco estereotipada do Brasil, mas muitas vezes também no bom sentido. Tu fala do Brasil, que eu sou brasileira, então é futebol, é carnaval, é praia. Os brasileiros são os brasileiros. Os israelenses são muito fãs mesmo dos brasileiros e do Brasil. Todo mundo adora brasileiro, passa na rua. Aqui em Israel, seguidamente, tu vê bandeiras do Brasil nas ruas, principalmente na época da Copa do Mundo. Não porque eles são brasileiros, mas porque eles gostam do futebol. Então, eles Simpatizam com torcem o pelo Brasil. Brasil. Israel não joga na Copa do Mundo, porque o nosso futebol é péssimo. Péssimo mesmo. Israel não consegue nem se classificar para a Copa do Mundo, então os israelenses sempre têm que escolher outro time para torcer. E um dos times que os israelenses mais gostam é torcer pelo Brasil, e por isso tem um carinho muito grande. Os israelenses, eu acho que alguns deles têm ideia que o Brasil é um país perigoso, mas eles não têm noção da real proporção. Às vezes eles dividem, a favela é perigosa, mas a cidade em si talvez não. Quer dizer, eu Uhum. acho que os israelenses têm uma visão mais positiva do Brasil do que às vezes a realidade é, principalmente em relação à violência. Sim, sim. É. Eu também fico com essa impressão de que quando as pessoas imaginam de Brasil, que elas imaginam de violência, elas imaginam um ponto isolado e é aquilo, né? Quando na verdade a É. gente sabe que é espalhado. Quando eu falo para os israelenses que no Brasil, bom, eu sou de Porto Alegre, não posso falar por todas as cidades do Brasil, mas às vezes a gente fala em Porto Alegre, de noite a gente não para no semáforo Sim, vermelho. sim. O Uhum. semáforo fica vermelho, tu olha para um lado, olha para o outro e segue viajando. Tu anda com o vidro do carro fechado, tu não pega táxi na rua, tu fala coisas dessas, os israelenses dizem, mas Mas eles como assim? acham isso muito estranho, porque não é parte da realidade daqui. Então, Uhum. também é um problema para os israelenses quando eles vão, às vezes, para o Brasil, quando eles vão para países que não são tão seguros, é que vira e mexe os israelenses são assaltados no Brasil, são assaltados em outros lugares, porque eles não têm essa... A malícia, né?
essa malícia e não tem o costume que nem o nosso. A gente não sai com, né, o nosso passaporte no Brasil todo o tempo. A gente não sai com muito dinheiro na rua. Os israelenses eles nem se ligam, eles saem, em vez de deixar o passaporte no cofre do hotel, eles deixam o passaporte com eles. E daí são assaltados na rua, e aí tem que ir para a embaixada pedir um novo passaporte. Então, isso série de coisas que acontecem, às vezes, infelizmente. Mas é uma sociedade que não está acostumada, Israel é uma sociedade que não está acostumada com violência urbana. Então, para eles é muito diferente quando eles saem para outro país que sim tem assalto, roubo, furto. Outra pergunta que fizeram é qual é a melhor época do ano para viajar para Israel? Então, depende da tua preferência. E eu vou explicar por quê. Na minha opinião, eu sou super fã da galera que vem no inverno. O inverno de Israel é dezembro, janeiro e fevereiro, até o início de março. Por quê? Porque, apesar do clima não ser o melhor, mas é uma época que tem pouca gente, então tu consegue visitar os lugares com muita tranquilidade. Às vezes tu tá tu sozinho no lugar, é bem tranquilo, bem vazio, então tem a vantagem essa, de estar mais sozinho. Para quem gosta de um clima melhor, dá para vir na primavera e no outono, mas tem mais gente. Eu aconselho especificamente evitar duas épocas do ano. Uma, que é a época da Páscoa. Dá para olhar no calendário, varia de ano a ano. Tanto a Páscoa judaica como a Páscoa cristã são semanas que tem muita gente mesmo. E se tu não vem para comemorar a Páscoa em si, eu acho que não tem por que vir nessa semana. E também, normalmente por outubro, tem a época de tabernáculos. E a semana de tabernáculos também é uma semana muito cheia, que eu não aconselho vir. Para quem não vem especificamente para tabernáculos, muita gente vem para tabernáculos, principalmente o público evangélico, porque tabernáculos tem eventos, mega eventos cristãos em Israel. Então, para quem vem participar dos eventos de tabernáculos é super legal, mas para quem não vem especificamente para isso, eu digo, pulem a semana de tabernáculos. Tá. E outra coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade é em relação à comida. Quais são as comidas típicas daí? É uma comida que brasileiro vai gostar? Como que funciona? Então, a comida de Israel ela é super gostosa e super saudável. Aqui a gente come muita comida fresca, então frutas, verduras, muita salada aqui em Israel todo o tempo. Então, é uma comida bem saudável e é uma comida parecida da região. Então, por exemplo, hummus, que está popular agora em muitos lugares do mundo, que é a pasta de grão de bico. A gente come muito hummus em Israel, muita pita, que é o pão sírio, Que é uma delícia. falafel, que são as bolinhas de grão de bico fritas. A gente come shawarma, que é o churrasquinho grego, que é aquela carne que fica rodando, cortando e põe no pão, então. E muita salada, peixe, frango. A gente come pouca carne, que como gaúcho eu posso dizer que a gente sente um pouco de falta de carne vermelha aqui. Mas aqui o pessoal gosta muito de frango, peru e peixe. Mas tem carne, né? Se você quiser, tem. Tem. Só não é tão comum. Sim. Tem, mas se tu for num restaurante de comida local, vai ter pouco. Não vai, bife mesmo é difícil de achar. Às vezes tem kebab, que é o que a gente chama no Brasil de kafta, que é de carne moída. Aqui eles fazem um mix de carne moída de gado com carne moída de cordeiro. Porque daí dá o gostinho do cordeiro sem ficar muito forte. Então tem o kafta aqui, né, que é comum. E Israel é um país extremamente eclético. Tem gente que migrou para Israel de todos os países do mundo. Para te ter uma ideia, a gente acabou de comemorar agora 72 anos da independência. Há 72 anos atrás, tinham 600 mil judeus vivendo em Israel. Hoje em dia, são 7 milhões. Se tu contar os árabes locais, a gente passou dos 9 milhões. Então, um país que tinha menos de 1 milhão de pessoas, em 70 anos tem mais de 9 milhões. Isso não é porque todo mundo tem 15 filhos, e sim porque tem muita imigração para Israel. Então, tu vai aqui, por exemplo, na Machane Yehuda. A Machane Yehuda é a principal feira de comida de Jerusalém. Como tu vai ter banca Machane Yehuda. Machane Yehuda, tá. Isso. Então, a Machane Yehuda tem comida, literalmente, do Iraque, do Iêmen, do Marrocos, da Itália,
dos Estados Unidos. Brasileira não tem na Mahane Yehuda, mas tem aqui em Jerusalém alguns restaurantes de comida brasileira. Quer dizer, é um país com muita comida eclética. Então, para quem quer variar, tem muitas opções. Tu pode, por exemplo, na Mahane Yehuda, tomar um suco de uma banca iemenita, depois sentar para comer um macarrão italiano e comer uma sobremesa japonesa. Quer dizer, tem de tudo. Então, tem muita variedade. Então, não é aquela coisa, a gente come churrasquinho grego todo dia. Tem muito churrasquinho grego, mas também tem muitas outras opções. Então, sim, tem opção para todos os gostos. E a outra coisa que talvez ajude a galera que está pensando em ir para aí é a questão do dinheiro, do câmbio. O que que você recomenda? É melhor levar dólar, levar euro? Como que você acha que é melhor fazer esse câmbio? Entre dólar e euro, eu acho melhor trazer o dólar, porque ele é melhor aceito. Às vezes Tá? também, porque às vezes o câmbio eles pagam, não que o dólar pague melhor, o euro é mais valorizado, mas Mas tem na mais hora da lugares que aceitam. conversão, Às vezes o pessoal, por exemplo, aceita dólar, mas não aceita euro. Então eles dizem, tá, eu aceito o teu euro, mas eu aceito ele a um valor menor. Então, tá. entre as duas opções, eu digo trazer o dólar. E se alguém quiser trazer shekel, que é a moeda local, pode trazer. Só vejam que vocês conseguem uma cotação boa. Eu vejo, às vezes, o pessoal do Brasil vindo do Brasil com shekel. Tem Tá. casas de câmbio, principalmente nas cidades grandes, São Paulo, Rio, tem. Só vejam Uhum. que vocês estão pagando um valor razoável. E em Israel, tem casas de câmbio em tudo que é esquina. Então, principalmente as cidades mais turísticas, Jerusalém, Tel Aviv, Tibérias, tem muita casa de câmbio, então não é problema. Dá para trazer os dólares e trocar por shekel, moeda local. Parte dos lugares aceitam dólares, principalmente no circuito turístico. Tá. Às vezes não vão aceitar, pois uma banquinha de esquina para comprar um refrigerante, não. Mas tu agora está no Rio Jordão e tu quer alugar uma bata para ir se batizar? Sim, dá. É, o que eu sempre faço quando eu vou para países em que a moeda não é nem o dólar e nem o euro, é levar um pouquinho da moeda local, pelo menos para os primeiros momentos que chega ali, quer comprar alguma coisa numa banquinha, um lugar que não vai aceitar nem o dólar e nem o euro. Eu sempre gosto de levar um pouquinho da moeda local e sempre prefiro o dólar também, porque eu acho que ele é mais aceito e a cotação é sempre um pouquinho melhor que o euro em muitos países em que a moeda não é nenhuma dessas duas, né? Eu acho uma boa também aqui no aeroporto de Tel Aviv, tem casa de câmbio. Tá. Aeroporto, em geral, não é o O melhor câmbio não é lugar, tão... nem para trocar dinheiro, nem para comprar chip, nem nada. Mas, para quem não conseguir comprar, por exemplo, shekel no Brasil, tragam dólares, troquem um pouquinho no aeroporto e assim tu tem um pouquinho de dinheiro local para sair do aeroporto. As casas de câmbio do aeroporto ficam abertas 24 horas por dia. Então, também, mesmo se o voo chega às 3 da manhã, dá para trocar um pouquinho e aí, por exemplo, pagar o transporte público. Ônibus aqui não, transporte público não dá para usar dólares. Então, quando Tá. tu quer sair do aeroporto com ônibus ou com trem, aí precisa da moeda local. Mas, apesar disso, praticamente todos os lugares de Israel aceitam cartão de crédito. Então, também é bom quem quiser trazer um valor em dinheiro, mas às vezes tu gasta um pouco mais do que planejado, trazer um cartão de crédito internacional e trazer um cartão liberado. Tem que lembrar, às vezes tem que ligar para o banco para avisar que está indo viajar Habilitar para o para exterior, né? Israel. Uhum. E tem que lembrar que Israel fica na Ásia, então tem que liberar para a Ásia. Sim, sim. E chip, é fácil de comprar aí? Chip de celular? Sim, chip é bem fácil. Para quem precisa um chip na hora, tem no aeroporto também 24 horas por dia uma banca aberta. Mas aqui em Israel tem muita, muita banca de celular. Praticamente qualquer banca que vende capinha de celular, carregador, essas coisas, é bem comum de ter. Muitos vendem chip de celular, também é barato. A telefonia em Israel é barata, então às vezes por R$ 100, alguma coisa assim, tu consegue comprar um chip para usar por uma semana com uma internet com Limita. bastante gigas. E também, muitas vezes, a própria banca que vende, tem esses mercadinhos de esquina que vendem vinhos, cerveja, refrigerante, pasta de dente, esses mercadinhos de esquina.
muitos deles também vendem chip. Então, é uma coisa que é relativamente fácil de comprar em Israel. Só tem que lembrar que Israel, muita coisa fecha no nosso final de semana. Sexta-feira à noite e sábado durante o dia, muita coisa está fechada. Principalmente se tu for em cidades que são mais judaicas. Tel Aviv é uma cidade cosmopolita, muita coisa está aberta, mas às vezes, por exemplo, tu tá aqui no meu bairro, eu moro em Lasco, em Jerusalém, não tem nada aberto aqui no sábado, durante o dia. Então, também, para quem está chegando em Israel numa sexta-feira de noite, às vezes levar isso em consideração, que as casas de câmbio e as coisas, boa parte das coisas vão estar fechadas durante o sábado. Inclusive as do aeroporto ou as do aeroporto ficam? Não. Aeroporto 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso não tem problema. Mas, por exemplo, se tu chegou numa sexta-feira à noite e tu diz, vou trocar amanhã de manhã na casa de câmbio, sábado de manhã, troca um pouquinho mais no aeroporto, porque no sábado a maior parte das casas de câmbio estão fechadas. Depende também onde tu tá. Os negócios árabes, muitos deles trabalham 7 dias por semana. No mundo muçulmano, o dia sagrado dos muçulmanos é a sexta-feira. Mas para eles, dia sagrado e dia de descanso são duas coisas diferentes. Não é porque é um dia sagrado que não tem que se trabalhar. Então, muitos deles trabalham 7 dias por semana. Então, por exemplo, se tu vem para Jerusalém e tu tem acesso a, por exemplo, o bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém, lá sim está aberto. Mas isso é só uma coisa para ter em mente, que tem parte dos negócios que estão fechados no sábado. Porque aqui a gente fica muito com essa visão do sábado e do domingo. E, na verdade, quando a gente vai para aí, a gente tem que ter a visão da sexta e do sábado, né? O final de semana de vocês é sexta e sábado. Exatamente. Domingo, hoje, é dia normal. A escola, bem na frente da minha casa aqui, tem uma escola, as crianças estão estudando, domingo trabalha, domingo trabalha, escola, universidade, vida normal aqui no domingo. Então, domingo é o primeiro dia da semana, né? Exatamente. Segunda é o segundo dia. O que acontece o domingo é o primeiro dia da semana. Deus criou o mundo de domingo a sexta. E o dia de descanso é o sábado. O mundo cristão transferiu o dia de descanso do sábado para o domingo, não porque o domingo é o último dia da semana, mas sim porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. E por isso se passou ao domingo. Mas aqui em Israel, já que a maior parte da população judaica, a gente segue como era antigamente. Então, o final de semana é sexta e sábado. Apesar de aqui realmente muita coisa funciona na sexta-feira. Pelo menos a sexta-feira até o meio-dia, muita coisa funciona. Por exemplo, aqui crianças estudam 6 dias por semana. Olha. Eles estudam de domingo a sexta. Só o sábado é livre. Então, muitas coisas sim funcionam na sexta-feira, pelo menos pela parte da manhã. Tá, vamos ver. Apareceram outras perguntas aqui para você ir respondendo. Perguntaram: o cuscuz com carneiro como na Páscoa sefardita? Não entendi. Não entendi. Então, cuscuz tem no Brasil também, é um triguinho moidinho. Então, cuscuz se come aqui em Israel, principalmente o pessoal de origem sefaradita. Sefaradita é o pessoal que são da região, judeus da região da Espanha, Marrocos, Algéria, Líbia. É o norte da África, alguns países do Oriente Médio e da Espanha. Os judeus dessa região, eles têm uma alimentação um pouco diferente e bem melhor do que a minha. Eu sou judia do leste europeu e a nossa comida é péssima. Os sefaraditas têm uma comida maravilhosa, eles comem cuscuz, eles comem cordeiro. Aqui em Israel até se come cordeiro, mas não é aquela coisa do dia a dia. Né? Por uma festa, por uma Páscoa, por um evento mais especial, sim. Mas cordeiro não é comida de dia a dia, com exceção do cordeiro moído na kafta, no kebab, como a gente chama aqui. Mas de dia a dia, por exemplo, o churrasquinho grego, em alguns países, ele é feito de cordeiro. Aqui o churrasquinho grego normalmente é feito de peru. Ah, é? É. Nossa, legal. Fica mais leve, muito né? Mais saudável. Eu acho a carne de cordeiro muito forte. Hã? Eu acho a carne de cordeiro muito forte. Então, a carne de peru que é mais leve, provavelmente eu vou gostar mais. Então, por exemplo, por isso também que eles misturam, às vezes, aqui carne de cordeiro com carne de vaca,
para dar o gostinho do cordeiro, mas para não ficar tão pesado. Então, sim. Aham. E bom, e daí tu pode provar também o shawarma, o churrasquinho de peru, talvez tu goste mais. É. Perguntaram se Israel, o Ângelo perguntou se Israel é um país caro para o turismo. Então, infelizmente, eu tenho que falar para vocês toda a verdade, somente a verdade. A resposta é sim. Israel não é um país barato de se viajar, mas eu acho que sim, vale a pena. Eu acho que vale a pena vir Eu e já estou super conhecer. convencida que vale a pena. Então, às vezes, em vez de pegar um hotel 5 estrelas, pelo preço, pega um hotel 5 estrelas na Jordânia, que talvez tu pegue hotel 4 estrelas, quer dizer, ou talvez 3,5 estrelas. Quer dizer, Aham. Israel é um país mais caro para se viajar, mas outras vezes dá para se organizar maneiras de conseguir fazer mais barato, vindo com mais gente, dividindo os custos, ou às vezes pegando o Airbnb, alugando o carro por conta própria. Quer dizer, tem maneiras de baratear a viagem e dá para fazer. Não é caríssimo, não é a Suíça, é um país um pouco mais caro, mas a gente também tem que levar em consideração os custos para a população local. Aqui o salário mínimo ele é 5.300 shekel, que dá uns quase 6 mil reais. E o Tá. salário médio aqui é 10 mil shekel, que dá por volta dos 11 mil reais. Então tem que pensar que um salário médio ganha 11 mil reais. E por isso também o custo de vida aqui é mais caro, porque os nossos salários são maiores. Sim, sim. Perguntaram se é fácil se comunicar em inglês aí. Sim, praticamente todo mundo em Israel fala inglês. Aqui falar inglês é uma coisa super, super, super comum. Se tem uma ideia em Israel, tu tem que falar inglês. Se tu não fala inglês, tem alguma coisa errada contigo. Então, num nível ou outro, todo mundo fala inglês. Então, para quem fala inglês, é super fácil se virar em Israel. Então, Não isso tem é que ter essa ótimo. preocupação com a língua, né? Falando inglês, já conseguir se virar. Não, claro, você não dá para entender hebraico nada. Para quem não conhece hebraico, não tem a ver com nenhum idioma que a gente conhece, mas toda a população praticamente fala inglês, então é fácil de se virar em inglês em Israel. Você fala hebraico? Sim, eu falo hebraico. Ai, que bacana. Eu agora comecei devagarinho a estudar árabe, mas eu tô suando, tô penando para aprender árabe também. Mas vai dar certo. O Vai Ângelo demorar um perguntou, pouquinho, mas quem sabe no futuro. o Ângelo perguntou se tem que ter algum cuidado específico com roupa, vestimenta e se as mulheres devem utilizar lenço. Não. É uma pergunta também comum. Israel é um país democrático e é um país liberal. Tu anda em Tel Aviv, tu vai ver as menininhas andando de short, de mini short, rapaz sem camisa. Dá para se vestir da maneira que se quer. Uhum. Agora, dito isso, os lugares santos têm regras de vestimenta. Como não dá para entrar de biquíni numa igreja no Brasil, aqui também não dá. Então, Uhum. aqui para entrar em lugares santos, normalmente eles pedem para cobrir os ombros e os joelhos. Isso quer dizer alguma manga curta e não pode mini short nem mini saia. Isso vale tanto para homem como para mulher. Não precisa cobrir a cabeça. Tá. Então, é o mínimo do bom senso para lugar santo é usar uma calça capri ou uma calça comprida e pelo menos uma manga curta. Várias pessoas falando aqui que vale cada centavo, vale todo o dinheiro do mundo conhecer Israel. Tem mais Eu uma também pergunta acho. Eu aqui. acho realmente Israel é um país fascinante. Tinha mais uma pergunta, mas a gente já respondeu. Era aquela questão se você era judia, mas você já explicou e tá tudo certo. Acho que a gente conseguiu falar bastante de bastante coisa. Não sei se tem mais alguém que tenha alguma dúvida que a gente ainda possa tirar. A gente ainda tem 5 minutos antes do Instagram derrubar a gente. E eu queria te agradecer, Aline, muito, 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 porque isso aqui não foi uma conversa, foi uma aula que você deu pra gente. A gente tem certeza que quem conseguiu assistir tudo ficou impressionado com o seu conhecimento, com a segurança que você fala do que você faz. Te desejo muito sucesso no seu trabalho, que é essencial. Assim, eu acho que é um dos destinos que ter um guia
faz toda a diferença, porque é um lugar muito rico em detalhes de cultura, de história. Então, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. E antes de se despedir de vocês, eu quero deixar o convite em aberto a todos que querem vir para Israel. A gente espera que no futuro próximo nossas fronteiras se reabram e que vocês possam vir e conhecer Israel. Realmente é um lugar maravilhoso. Organizem com antecedência, pessoal, não deixem para o último minuto, mas o convite está aberto. Eu tenho certeza de que todo mundo vem em Israel, sai com uma impressão muito boa. É um país muito seguro, muito legal. E aqui para Ana, Rita, a Leca vai deixar a live salva. Vou deixar salva no Instagram dela. Então, olha no Instagram dela, daqui uns minutos depois que a live sai, ele Isso, aí fica 24 horas. Assistir tudo. Foi um prazer. Eu agradeço muito também por tu abrir esse espaço para a gente conversar. Eu acho que tem muita fake news que rola em relação a Israel. Se fala muita bobagem. Às vezes por não conhecer, às vezes porque não se importam. Então, realmente tentar e mostrar para o pessoal o que realmente Israel é, as opções que tem. E eu acho importante isso. Então, eu também te agradeço. E aproveitar para falar para as pessoas que quem não conhece o seu perfil, para te seguir lá. Por enquanto, a gente tem que ficar em casa, então vamos usar esse tempo que a gente tem para ficar em casa para conhecer os lugares de longe e já ir se preparando e, quem sabe, organizando uma próxima viagem, né? Sim, então quem quiser me seguir é a Aline, Guia em Israel, bem fácil. Eu posto lá praticamente todos os dias um pouco sobre a situação de Israel. Aqui em Israel as coisas estão indo muito bem, o país está reabrindo, a gente está indo num bom caminho. Então, a gente espera que isso também se reflita no turismo, que nos próximos meses as coisas comecem também o turismo reabra e que a gente possa se rever. Eu sou guia, eu gosto de estar na rua, eu estou já há muito tempo em casa. Então, vamos ver se a gente consegue se ver também por aqui. Sim. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel, mas sabe aquela viagem que você fica, eu tenho que organizar tudo bem direitinho, eu quero levar meus pais, meu marido quer levar os pais dele também, então já requer um planejamento bem maior e uma coisa bem pensada, assim. Mas depois dessa conversa com você, tipo, só aguçou mais a nossa vontade, já estava na nossa lista aí de desejos, mas que bom que eu te conheci e vamos torcer para que a gente consiga fazer essa viagem o mais rápido possível. Bom, vou estar te esperando aqui, então, tu e toda a tua família. E a gente vai se falando. Tá certo, Aline. Muito obrigada, viu? Um abraço para todo mundo. Obrigada por assistirem. Vou deixar salva e aí vai ficar no meu perfil para quem quiser ver depois. Tchau.